noite a todos. Hoje estamos aqui para o segundo Descomplicando o Reumatismo. Como foram anunciados nas chamadas durante a semana, hoje nós vamos contar com a presença de duas profissionais, a doutora Marina Amaral, endocrinologista, e a Cristine, que é a nossa nutricionista, que nos vem acompanhando no Descomplicando em vários episódios. E hoje o tema é aquelas nossas promessas de ano novo, que todo mundo faz. Ano novo, vida nova, vou emagrecer, vou fazer exercícios, vou perder peso, vou mudar meu estilo de vida. E hoje, em especial, nós vamos conversar sobre a perda de peso e a nutrição. E a importância disso nos nossos pacientes reumáticos. Então, os pacientes precisam fazer uma dieta, precisam melhorar os seus níveis de inflamação, precisam estar presentes e acompanhados por profissionais de saúde para que isso faça da melhor maneira possível. Então, nós contamos hoje com a doutora Marina Amaral e a Cristine. Oi, boa noite. Boa noite. Oi, boa noite. Boa noite. Boa noite. É um prazer estar aqui, Rê. Obrigada pelo convite. Obrigada. Eu que agradeço a presença de vocês e o Descomplicando também. A Cris vai nos ajudar hoje a entender a influência da dieta no curso do reumatismo. Cris, a palavra é sua. Bom, pessoal, primeiro, boa noite a todo mundo que está assistindo a gente. Vamos falar um pouquinho o que é uma alimentação saudável, né? Gente, a alimentação saudável é aquela alimentação que fornece a gente todos os nutrientes que a gente precisa para manter o nosso organismo equilibrado, né? Funcionando bem. E esses nutrientes é que dão energia para a gente fazer nossas atividades, inclusive manter a gente vivo em repouso, né? Com relação ao vamos dizer assim, ao que a gente vê hoje, né, de divulgação, né? A gente vê tanta cozinha saudável, cozinha saudável. E o que a cozinha saudável influencia a vida da gente? Ela age muito na prevenção, né? Diminuindo esses riscos que a gente tem de desenvolver doenças tipo obesidade, diabetes, hipertensão, câncer, né? Então, assim, é importante a gente pensar nesse aspecto, né? Na alimentação como prevenção e na alimentação tratando. Por exemplo, no controle do peso, modulando o humor, modulando a sua parte digestiva, a sua microbiota, modula a sua memória, seu sono, te dá disposição. Então, a alimentação, ela participa da nossa vida dessa maneira, né? E com relação aos nossos pacientes reumáticos, né? A gente sabe que o reumatismo não é uma doença, são várias. Então, a gente não tem uma dieta assim, padrão que trate todas essas doenças. A gente tem conduta nutricional para cada uma. Então, você tem conduta nutricional para artrite reumatoide, para osteoartrite, para lúpus, para gota, para esclerodermia, fibromialgia, Sjögren, para muita coisa, né? E, assim, o importante é a gente entender que quando o médico encaminha vocês para a gente, normalmente vocês chegam com essas doenças e também com comorbidades associadas. Então, o olhar é sempre muito individual, né? O tratamento clínico é muito individual, o tratamento nutricional. Então, mais ainda enfatizando, não existe um padrão, tá? E pensando assim, vamos pensar no nosso tratamento lá na clínica, né? A gente tem essa variedade de pacientes, essa variedade de doenças, e qual é aquela que tem, assim, maior exuberância? A obesidade, né? Tem muita necessidade, gente, o pessoal procura a nutricionista para controle de peso. Aí entra, né, doutora Marina, a nossa, vamos dizer assim, a nossa missão, né? Isso mesmo, Cris. É fundamental a gente pensar, né, no tratamento do excesso de peso, de um modo geral, né, o quanto que a gente consegue fazer, né, melhorar as comorbidades que vêm junto. Muitas vezes a gente fica tentando tratar a obesidade ou o excesso de peso depois que as outras coisas já surgiram. E muitas vezes a gente consegue, tratando o peso, né, evitar que outras coisas surjam ou melhorar muito essa evolução. Quando a gente tem um excesso de peso, por exemplo,
A gente sabe que existe um aumento de algumas doenças metabólicas, diabetes, pode aumentar a pressão alta, pode piorar a evolução das doenças inflamatórias. Então, uma sobrecarga nas articulações. Tudo isso a gente sabe que a obesidade vai piorando, aumenta, como tu falou, alguns tipos de câncer. Se a gente conseguir modificar o nosso dia a dia, às vezes com pequenas... Às vezes a gente pensa assim, eu preciso perder 30 quilos para poder ficar bem. E, na verdade, muitas vezes não são os 30 quilos que vão fazer a diferença. Às vezes a gente perdeu um pouquinho, assim, só alguns quilinhos, assim, uns 5, 10% do peso corporal, já vai fazer muita diferença. Sim, e a gente não tem muitas vezes a gente não tem essa ideia, né, do quanto que pequenas mudanças podem nos ajudar no controle das outras doenças também. Com certeza, doutora. E assim, as pessoas querem muito em muito pouco tempo, né? As pessoas não têm paciência. E a obesidade não é um tratamento a curto e médio prazo. A gente sabe que na maioria das vezes é longo prazo, né? E com disciplina, às vezes as pessoas ficam esperando estarem motivadas. A motivação leva o paciente a nós. E depois eles precisam de disciplina, porque nem todo dia a gente acorda motivado, né? Então, a disciplina é muito importante. E as pessoas precisam entender isso, são as pequenas conquistas, você começar a ver o seu corpo, a sua disposição mudar, né? Então, isso é muito importante, né? E é isso, assim, é um dia de cada vez, e a gente saber que eu acho que a disciplina também tem muito a ver com uma recompensa nossa. E se a gente põe muitas vezes uma meta muito alta, a gente se frustra. Então, de repente, vale a pena a gente botar uma meta menorzinha, cumprir, chegar naquela meta, criar uma nova, né? A gente não... O processo da perda de peso, que muitas vezes frustra as pessoas, é porque a obesidade é considerada uma doença crônica. Sim. E isso eu acho que é muito importante quando a gente fala em tratamento da perda de peso, isso é muito importante. Se eu tenho uma hipertensão, por exemplo, o paciente dificilmente vai parar de tomar um antihipertensivo, porque ele sabe que ele tem uma doença crônica e que tem que continuar tratando. A obesidade muitas vezes foi vista como uma alteração só alimentar, só não tem força de vontade, mas não é isso, gente. Não é isso. A gente sabe que tem todo o componente orgânico, existe uma parte biológica, uma predisposição genética, claro, tem o componente ambiental, mas isso a gente também tem essas alterações que são de cada um. E se a gente conseguir pensar nisso, a gente vai conseguir tratar a doença como uma doença crônica. E como doença crônica, assim, cada vez que a gente perde peso, será que se eu tratar, eu consegui controlar a pressão e tá tudo certinho, assim, os níveis estão bons, eu paro de tomar o remédio? Não, a gente não pode parar. E é a mesma coisa com o controle do peso. Se a gente desiste, né, assim, cheguei no nível que eu queria, né, tô num limite, já tô bem, aí a pessoa tira o pé do freio e ganha peso tudo de novo. Então, assim, a vigilância, a percepção do que a gente vai fazer são os tijolinhos. Eu até acho que mais difícil do que a gente perder o peso é a manutenção do peso perdido. E isso vai interferir, assim, tá melhorando um pouco a parte reumatológica, e aí desanda tudo de novo, dá-lhe processo inflamatório, porque a obesidade é uma doença inflamatória. É como se a gente tivesse uma inflamação crônica. E é isso que a gente quer evitar. Né? Exato. Meninas, eu tenho uma questão para colocar para vocês. A experiência de vocês, como é que vocês lidam com esse controle da ansiedade? Porque, como vocês falaram, o paciente vem e fala, eu quero perder 30 quilos. Ele coloca isso como uma meta, mas a gente sabe que isso leva tempo. Como é que vocês lidam com a ansiedade do paciente? Bom, eu vou falar da minha parte, né? Eu sempre falo para eles que eles acham que tem que perder X quilos. Eu nunca passo para eles a quantidade de peso, vamos dizer assim,
que eles têm que perder. Porque eu mesmo, quando eu calculo a dieta, eu divido em fases. Eles percebem isso, porque eu mando fase 1, fase de adaptação. Então, eles estão percebendo que eu estou pausando, entendeu? Porque eu acho assustador, né? Você fala assim, olha, eu planejei para você em 1 ano e meio, 2 anos. Isso é matemática, mas ele pode melhorar muito antes, é o que a gente está conversando aqui. Ele pode chegar a um peso muito bom, se sentir bem, com muito menos do que isso, né? E ter um outro tipo de resposta, né? Eu penso na dieta, por si, associada com a medicação, ela ganha outra velocidade, né? E um outro incentivo. Então, eu trabalho com eles dessa forma. Eu não falo o quanto de peso, mas eu faço em fases e explico muito, né? O que deve ser feito, por que deve ser feito. E é exatamente isso. É a disciplina, é o fazer todo dia, é o repetir todo dia, em vez de fazer 10 coisas ao mesmo tempo. Prestar atenção no que está comendo. Tropeçou, errou, está ansioso, fez aquele dia assim de doer. Levanta, segue em frente. Vai para frente, não para trás. Vai para frente, olha para frente. Foi ruim, deu ruim, jacou. Paciência, mano, anda para frente, entendeu? Então, assim, os pacientes ansiosos, a tendência deles é querer tudo muito rápido e se não consegue, eles se recolhem, né? Então, a gente não pode... Eu penso assim, tá? Eu tento o máximo possível tentar ser positiva, né? E mostrar para eles que é devagar que se anda, né? E com muita coerência. E você, Maria, o que você acha? Bom, primeiro assim, eu acho que eu também não gosto de criar uma meta, até porque cada um responde de uma forma, né? A gente não pode... Todo começo de tratamento, o que depende da gente? Da gente que eu falo como paciente. O que vai depender de quem está conversando comigo, quem foi procurar tratamento? A gente não consegue dizer, eu vou perder em 1 mês 5 quilos. Vai depender de um monte de coisa que não depende só da gente. O que depende da gente? Eu vou me propor a não só comer doce no final de semana. Eu vou me propor a fazer atividade física 3 vezes na semana. São metas de atitudes e não metas de peso. Então, primeiro, muito importante para mim é que a pessoa se proponha, né, assim, a mudar esse tipo de visão, né? Que o que a gente tem que fazer são as pequenas coisinhas. Só que tem, sim, um processo da ansiedade. Depende do que a pessoa está buscando tratar concomitantemente, de quanto que ela já tentou antes. A gente sabe que um tratamento para perda de peso que tem um sucesso e a manutenção de um sucesso de tratamento, 90% dos pacientes que conseguiram antes não tinham conseguido. Então, esses 90 já falharam em algum momento. E essas pessoas, muitas vezes, vêm, né, numa segunda, terceira, quarta tentativa e já vêm frustradas. Mas entender que vai chegar lá, que vai conseguir, é muito difícil. Então, precisa de outras coisas para controlar a ansiedade, muitas vezes. Uma delas, que não é tão importante na perda de peso, num primeiro momento, é muito importante na manutenção, é a atividade física. Ela é importante na manutenção do peso perdido, mas ela é muito importante no controle da ansiedade, de entender que não é só o peso ali da balança, que é a composição corporal, né? Quanto que a pessoa perdeu de gordura, porque emagrecer é perder gordura. A gente pode perder 4 quilos na balança e não ter emagrecido os 4 quilos, porque pode ter perdido músculo, e daí não é emagrecer, né? Então, essas pequenas coisas, assim, eu acho que é a mudança da vida, né? É desacelerar, é ter um sono bom. E aí, o controle da ansiedade, quando a gente vai tomando as rédeas do que está a nossa vida naquele momento, o quanto que eu quero melhorar como qualidade de vida, como pessoa, como hábitos mesmo, a gente consegue controlar muito mais fácil quando a pessoa se dá o direito de passar por aquilo ali de uma forma natural e aprendendo, né, Cris? Assim, reaprendendo a fazer aquilo, assim. E aí não cria essa ansiedade de querer perder os 10 quilos de uma vez só. Porque às vezes a gente perde os 10 quilos, mas se não tiver mudado as outras coisas, vai ganhar de novo e não vai manter. Então, assim, muito a manter.
Tem que virar a chavinha, né? A mudança do estilo de vida é uma chavinha que vira. A pessoa precisa querer abraçar a causa. Por isso que esses que falham, de repente, eles voltam e conseguem, porque mudaram a postura. É uma mudança de postura diante da vida, né? Eu vou emagrecer, eu vou fazer atividade física, eu precisar fazer para melhorar. E depois a pessoa se apaixona pelaquela situação. Sente Poxa, falta, eu melhorei. né? Então, eu estou comendo melhor, eu estou feliz, eu estou me movimentando, né? Eu acho que é muito positivo isso. É a viradinha de chave. Eu falo para eles, vira a chave. Eu tenho algumas perguntas aqui que estão chegando através do chat. Essa aqui está mais direcionada para a Cris. Quais são os alimentos que ajudam a reduzir as dores das juntas? O que comer e o que evitar? Então, assim, eu vou falar o que deve comer. Porque, assim, a alimentação que eu digo que é mais saudável. Porque o que não deve é muito subjetivo. Que tem alimentos que são condenados, que a gente pode colocar eles num contexto que a pessoa pode comer. Né? A gente tem visto aí essa coisa do pãozinho, né? E dá para o indivíduo comer pão, né? Apesar de ser farinha refinada. Então, eu vou falar os que a gente assim acha interessante como alimentos que têm atividade anti-inflamatória, tá? Vamos lá. Cereais integrais, folhas vegetais, frutas, oleaginosas, as gorduras ditas boas, aí vai azeite, os óleos vegetais, abacate. Vamos pensar nas especiarias, né? Não só para fazer chá, mas eu falo para colocar na comida. Vamos falar de cúrcuma, que é o açafrão, páprica, canela. Vocês me ajudem aí para eu me lembrar, tá? Alecrim. Muita coisa. Alecrim maravilhoso, né? Para os nossos pacientes com lúpus, né? Então, assim, tem muitos alimentos saudáveis. Deixa eu pensar em qual mais. Alho, cebola, carnes magras. Vamos pensar no peixe. Que são alimentos saudáveis. Acho que já falei tudo. Os grãos. Então, isso aí são coisas que vocês podem incluir na alimentação de vocês, que são saudáveis. Agora, qual é o X da questão? Você introduz, mas tem que prestar atenção na quantidade, né, Marina? A quantidade é o X da questão. Não adianta você comer saudável e comer demais. Então, você precisa saber o quanto comer, né? Comer com qualidade e com a quantidade certa, tá? E quanto àqueles que você acha ruim, vamos conversar. É isso mesmo. Às vezes a pessoa come numa quantidade muito maior, por exemplo, vou comer um pão integral, é mais saudável que o pão, a farinha branca? Mais na verdade, ele tem mais fibra, ele vai dar uma saciedade maior, mas em calorias não é tão assim, né? Não tem tanta melhor. E aí a pessoa come meio pacote de pão integral, não adiantou muito comer um alimento mais saudável em grande quantidade. Então, é tudo equilíbrio, né? Exato. O pessoal confunde comer saudável, né, com fazer dieta com restrição calórica, né? Você pode ter os alimentos saudáveis dentro do planejamento com restrição calórica. Isso é diferente, né? Então, mas para emagrecer, a gente precisa da restrição. Precisa da restrição. A gente inclui os alimentos, mas precisa da restrição. Quando a gente fala assim, nós temos alimentos que são anti-inflamatórios. Tem uma pergunta aqui para nós: existem alimentos inflamatórios? Existem alimentos que têm atividade inflamatória. Tem alimentos que promovem, vamos dizer assim, eu não sei se é o termo, né, Marina? Mas você tem os ácidos graxos saturados, por exemplo, né? Vou falar ácido palmítico, tem nutrientes e componentes alimentares que têm atividade inflamatória, tá? Eles são quem no nosso dia a dia? Oi? Eles são quem no nosso dia a dia? São as gorduras, a gordura animal, por exemplo, né? Você tem as gorduras trans, que são ruins, vamos dizer assim, do ponto de vista cardiovascular e tem atividade inflamatória. Então, tem uma série. Os cereais que são refinados, tá? Se você olhar isoladamente, realmente não é legal, tá? Porém, existe um contexto que a gente pode incluir que você minimiza essa ação. Tá? A mesma coisa, por isso que eu fico muito preocupada de falar assim,
esse alimento é proibido, porque dentro do contexto da nutrição, por exemplo, gordura saturada, tem lá uma quantidade mínima, mas a gente tem o que a gente precisa, né? Então, dentro da alimentação, quando a gente faz o balanço, ela vai estar lá em menor quantidade. Lógico, a gente tem escolhas, né? Mas existe sim, essa pessoa que perguntou, existe sim, existem uns alimentos que são que a gente deve evitar, né? Então, um deles realmente é a gordura de origem animal, que não é legal, tá? Tá. Marina, tem uma pergunta assim, o que você pensa dessas dietas que hoje se falam tanto, altamente restritivas? Então, o jejum intermitente, aquela dieta que são só proteínas. O que você fala para a gente, assim, a sua experiência nisso? Bom, a dieta, o que a gente tem hoje? Está sendo muito falado do jejum intermitente. Tem gente que responde bem ao jejum intermitente, por exemplo, mas o que ele é? Na verdade, é uma estratégia de restrição calórica, né? Se a pessoa faz um jejum intermitente, então fica 8, 16 horas sem comer, e depois, nas 8 as 8 horas restantes, come tudo e mais um pouco, né? Aquela pessoa que ficou em jejum, mas depois comeu muito, não vai adiantar nada fazer o jejum, porque ela não está fazendo uma restrição calórica. O que a gente vê hoje é que a dieta boa é a dieta que você faz, né? Em perda de peso, o que ficou provado nos estudos com relação ao jejum? O jejum não é nem melhor e nem pior do que uma dieta hipocalórica restritiva que a gente já estava acostumado, né? O que se fala do jejum, tem alguns estudos que não foram feitos não foi em humanos, né? São estudos em animais, em ratos. Os ratos, a gente sabe que tem um tempo de vida muito menor do que os humanos. Então, aquela janela de jejum para o ratinho é diferente da nossa janela. O que é 16 horas de jejum para o rato corresponde a quanto tempo, quantos dias na nossa vida. Então, aquelas mudanças metabólicas que o ratinho pode ter, não existe ainda uma comprovação científica de que essas mudanças se apresentam para a gente também. Mas como estratégia, de uma forma, tem gente que consegue sim ficar um tempo sem comer e na hora que volta a comer, não comer tudo e mais um pouco. Daí é uma estratégia e é sim válida e tem um respaldo médico. Mas eu acho que é tudo também um equilíbrio, né? E conseguir realmente alguma forma. Lembrando que a melhor forma que mais tem resposta de jejum é aquele jejum de preferência do paciente não comer à noite, né? E ficar, ter mais a alimentação no período da manhã até o finalzinho da tarde, porque o pior horário para a gente se alimentar é essa alimentação à noite. Então, assim, depende muito de paciente para paciente, não tem uma dieta que seja super indicada para cada um. Eu acho que é individualizar o que é bom para aquela pessoa, né? Tem que descobrir qual é o seu padrão. Como tudo, né, na medicina. Né? É ferramenta, né, doutora? Essas dietas low carb, jejum, cetogênica, são ferramentas que a gente pode usar de acordo com cada paciente mesmo. E ela vai emagrecer de qualquer maneira se tiver a restrição calórica, né? Então, tem que ter o déficit. Não? Tem que ter o déficit. Marina, você deve receber no seu consultório muitos pacientes reumatológicos, né? A sua experiência é que eles são pacientes proativos, são pacientes que realmente têm interesse em fazer uma dieta, em perda de peso, por conta de problemas, por exemplo, em joelho, coluna, osteoartrite e tudo mais. Você acha que nossos pacientes são pacientes disciplinados? Eu não sei. Para mim ou para Cris? Para Marina. Eu acho que sim, tá? Eu acho que todos os pacientes eles têm potencial para disciplina. Tudo depende de quanto a gente engaja, do quanto que a gente consegue entender, né, um lado do outro. Ninguém tem um excesso de peso, uma dificuldade de perder peso, de aderir à dieta, porque quer.
né? Acho que em primeiro lugar é a gente conseguir entender isso, assim, que muitas vezes, às vezes não são tão disciplinados com relação a isso, né? Na dieta em especial, porque nunca tenha sido, talvez, na maior parte das vezes, não tenha sido visto como um problema de saúde que muitas vezes a pessoa não quis ter, né? E que tem que ter as estratégias e a ajuda e o escutar, né? A nossa escuta como profissional, a empatia de entender esse paciente. Eu acho que sim, eu acho que tem potencial. Lógico, tem as limitações. A gente não pode. Quando eu falei ainda há pouco de atividade física, eu falei na atividade física de bem-estar, né? Não é nem aquela atividade física, eu tem que fazer uma corrida 4 vezes na semana, ou vai para academia. Não, são as pequenas coisinhas, e eu acho que todo paciente que é capaz de fazer as pequenas, ter as pequenas metas pequenininhas, assim, cumpridas, eu acho que sim. Claro que é muito mais difícil um paciente com dor seguir, né? Dor é muito ruim, né? Mas eu acho que sim, tem a gente consegue cativar e conversar com esse paciente, fazê-lo entender que as pequenas mudanças já são. Às vezes, gente, 5% do peso corporal de perda já tem componente inflamatório a menos, já tem os medidores de saúde a menos, isso vai interferir na parte inflamatória, na parte metabólica, vai melhorar a dor, gordura no fígado. Então, esses pacientes, essas pequenas mudanças dentro de uma doença crônica, eu acho que vão ajudar. Sim, então. Tem um comentário aqui, em todo esse sentido disso que nós estamos falando, precisa ter muito objetivo e buscar uma motivação, né? E acho que a motivação é isso, cada perda, né, como você estava falando, é 5%. Tá bom, parece pouco, mas na verdade não é pouco, né? Então, esse tijolinho a cada dia que você vai colocando ali para construir a casa. Tem uma pergunta aqui para Cris. Existem alguns estudos sobre a dieta do Mediterrâneo na artrite. Você poderia comentar sobre essa dieta? Existe algum perfil de paciente que não pode usar e realizar a dieta do Mediterrâneo? Você poderia falar um pouquinho sobre isso? Olha, na verdade, você tem um perfil de paciente que tem restrições de consumo de alguns tipos de alimento, né? Então, isso é uma coisa muito individualizada. Por exemplo, um paciente que tem litíase renal, que é o paciente com cálculo renal, né? Então, dentro do perfil da dieta do padrão mediterrâneo, tem muitos alimentos ali que esse paciente não vai poder consumir. Então, isso é uma coisa muito individualizada e realmente existe essa possibilidade de ter pacientes que não podem consumir por algum motivo, tá? Não consumir o padrão, mas alguns alimentos ou grupos de alimentos que fazem parte daquele padrão mediterrâneo, tá? Eu estava aqui lembrando, Regina, você estava falando da alimentação inflamatória, eu deixei de falar alguns, mas tem um que eu vou ter que falar, o fast food, tá? Eu sei que nossos pacientes gostam muito, mas é inflamatório. Tudo bem, vamos revelar o segredo dos fast foods. Os fast foods. Tem uma pergunta para a Marina. Marina, o que você pensa dessas mega fórmulas para emagrecer? E o que você pensa de fórmulas que incluem hormônios tiroidianos? Ai, gente. Você vê muito isso, né? Terminantemente contra, assim. Existe uma orientação, né, até da Sociedade Brasileira, tanto de endócrino quanto da Sociedade da ABESO, que é a de obesidade e síndrome metabólica, de não fazer essas mega fórmulas. Muitas vezes, o que tem nessas mega fórmulas não tem nenhum estudo a longo prazo para saber o que vai causar para esse paciente. Muitas vezes, esses compostos nem estão fazendo a perda de peso. Então, às vezes, tem um composto daquela mega fórmula que é o que proporciona mesmo a perda de peso e a gente conseguiria prescrevendo só um. Eu acho que muitas vezes os nossos pacientes são polimedicados. E se eles já são polimedicados, se a gente conseguir
tratar com medicamentos que são aprovados, que são conhecidos, que a gente sabe o que esperar, né? E ainda diminuir o número de polifarmácia, o número de comprimidos ou de ingredientes que o paciente vai ingerir, é muito mais seguro para todo mundo, né? Além de ser, muitas vezes, menos caro, né? Não estou nem dizendo que não gaste com um só, mas às vezes a gente botar um monte de coisa encarece o tratamento do paciente e nem sempre tem um respaldo. Fórmula com hormônio tiroidiano, de jeito nenhum, gente. Tem muita gente, tem várias fórmulas que chegam até o consultório, paciente tomando uma mistureba de coisa, mas hormônio tiroidiano é muito perigoso. Se a gente usa mais, tem uma chance maior de uma excitabilidade maior no coração, pode dar uma arritmia, pode tirar o cálcio do osso. Então, existem muitas coisas que as pessoas não entendem e não veem, né? Eu atendi uma paciente recente que ela não tinha, ela disse que tinha medo, tinha um preconceito de tomar um remédio para emagrecer, e aí ela me contou que estava tomando um remédio que a amiga deu e que ela e tinha um monte de compostos. Isso sim, a gente tem que ter receio, a gente tem que se preocupar, porque a gente não sabe muitas vezes o que está nessas fórmulas. Então tem que tomar muito cuidado, tem que encontrar profissionais sérios para orientar e para indicar um caminho. Jamais se automedicar, porque isso pode ser muito perigoso. Aproveitando esse gancho, tem uma pergunta aqui. Aqueles soros que alguns médicos fazem propaganda, soro detox, soro polivitamínico, o que você acha disso? A gente não indica, né? Não tem nem estudo, não tem nenhum respaldo. Detox, não tem nem alimentos, né? Aquela história, um alimento detox. Gente, nenhum alimento sozinho é capaz de fazer isso. Se a pessoa não tem uma alteração no rim, uma alteração no fígado, os próprios órgãos, né? O rim, o fígado, vão fazer um detox do que foi ingerido, né? Então, assim, uma alimentação adequada te deixa melhor, você se sente melhor, e aí promove o detox. Esses soros, tanto polivitamínico, se tiver uma dieta, vai aí, Cris, se tiver uma dieta adequada, a gente não precisa de um polivitamínico. Ainda em soro, né, doutora? Tem mais coisas. E é tão bom comer, né, gente? Vamos ingerir, fazer o detox comendo, né? Eu não sei de onde saem essas ideias, né? Não sei. Então, não tem respaldo, e eu não concordo, não prescrevo não assino embaixo, né? Tem uma pergunta para a Cris. Cris, a participação do profissional da nutrição é fundamental para atuar em conjunto com o médico, certo? Sim. Como é que nós podemos fazer os pacientes se conscientizarem dessa fusão de profissionais para que o tratamento chegue no ideal? Então, eu costumo explicar, tá? Até onde a dieta vai, a importância da avaliação do endocrinologista, porque com relação à obesidade, tá? Eu falo para eles que a obesidade, né, o processo de obesidade, por ser uma doença inflamatória, crônica, que produz substância inflamatória e que isso acaba afetando o corpo dele a nível molecular. E quem pode, vamos dizer assim, avaliar a extensão desse dano, o quanto essa sinalização celular foi comprometida, é o médico endocrinologista. Ele vai fazer uma avaliação completa e vai tratar. Eu explico, olha, com o tratamento, o seu corpo vai funcionar melhor, a dieta vai ter uma outra resposta, porque o seu corpo vai estar mais o quê? Mais receptivo, sua sinalização celular vai estar melhor, né? Pode não estar normalizada, mas caminhando para lá. Então, é muito importante que você vá. Por quê? Para o tratamento funcionar realmente, entendeu? E muito melhor, você vai se sentir muito melhor, né? E também falo, olha, e você melhorando a parte endocrinológica, vamos dizer assim, a parte metabólica, você vai ver que outros problemas que você tem, sua pressão, você vai ver como você vai se sentir melhor.
É assim que eu tento convencê-los, porque realmente eu tinha até conversado com você, né, Rê, como é importante para mim, como profissional, os meus pacientes passarem com a Marina, com o endocrinologista. Eu me sinto, eu tenho um chão, eu tenho um embasamento, entendeu? Eu estou calçada, eu sei que ele está medicado, eu sei que ele está assistido, né? E ele está fazendo a dieta, então está tudo certo, né? São as duas coisas que precisam. Então, para mim, é o casamento perfeito. É isso. É assim que eu tento convencê-los. Eu acho até que eu tenho conseguido. Nós estamos chegando no finalzinho da nossa live de hoje. Eu queria fazer uma pergunta para a Marina, minha última pergunta, e depois vocês podem fazer as considerações finais. Marina, se você fosse colocar numa balança hoje os seus pacientes, você acha que existe uma demanda maior para o lado eu quero fazer dieta, eu quero emagrecer com exercícios e dieta, ou existe o peso da balança mais para o lado eu quero remédio? Eu estou te perguntando isso porque em alguns momentos no consultório eu ouvi paciente falar assim, eu vou no endócrino, mas ela não me dá remédio. Então, isso é uma coisa comum, a gente escuta. Então, assim, qual é o peso no seu dia a dia? É mais dieta? É mais remédio? Eles aceitam as duas coisas? Como é? Olha, eu acho que tem os dois perfis muito presentes, né? Tem as pessoas que não querem remédio e que muitas vezes a gente consegue uma perda de peso sem o remédio também, né? Mas também tem os pacientes que buscam diretamente o remédio. E aí, nesses pacientes, eu acho que vale muito a gente orientar, a conscientização do que é o tratamento, né? O quanto que a mudança de comportamento, a mudança de atitude, né? Essas orientações de atitudes vão interferir, porque não é só o remédio. A gente sabe que cada vez que a gente perde peso, a nossa fome aumenta, o metabolismo cai, porque o nosso corpo ele quer voltar para aquele peso anterior. Se uma pessoa pesa 130 quilos e ela chegou a 80, infelizmente, gente, o organismo ele não entende que o peso bom é 80. Ele quer voltar para o 130. Então, é uma vigilância ativa, é um processo ativo para a pessoa se manter com o processo da manutenção do peso. Então, eu acho que assim, eu não sou mesmo contra medicamento, eu acho que muitas vezes a gente tem que lançar mão. A gente tem muitas pessoas que têm preconceito com relação a remédio para emagrecer, e aí o preconceito muitas vezes vem pelas condutas erradas, né? A má prática. Então, se eu dou um medicamento, essas fórmulas com hormônio tiroidiano, e daí o paciente tem uma arritmia ou algo assim, provavelmente a gente vai ficar com esse preconceito. Mas se a gente fizer uma forma correta, se fizer uma orientação correta, para a gente tentar pensar no qual é o conjunto de coisas, muitas vezes a gente precisa de um déficit calórico que é orgânico, é da pessoa, né? Porque existem, a live é curtinha, mas existem algumas modificações. Então, assim, se a gente deixar 2 grupos de pessoas sem acesso à comida por um tempo, ou com acesso muito ruim à comida por um tempo, e depois dar um acesso diferente para aquela pessoa, se a gente for avaliar em sistema nervoso central, em alguns estudos, o cérebro das pessoas respondem de formas diferentes. E isso não depende de mim, não depende de quem está tratando, varia de um paciente para outro. Então, às vezes, a gente é muito mais do que só dizer, vamos mudar a dieta, vamos mudar, a partir de agora você vai se comprometer. Não, é entender qual é o tipo de tratamento ideal para cada modo alimentar, qual o padrão alimentar daquela pessoa, quais as outras doenças, e daí
o que a Cris falou ainda há pouco do respaldo de ter um endocrinologista do lado, é também saber o que mais que tem. Será que esse paciente tem um hipotiroidismo? Será que ele tem uma glicemia que já está alterada? A gente sabe que a obesidade é o principal fator de risco que leva ao diabetes. E, por outro lado, tratar a obesidade é a chance que a gente tem de deixar o diabetes em remissão. Então, eu acho que tem os dois tipos de pacientes procurando consultório. Eu acho que o posicionamento de que remédio usar, se usar remédio, por quanto tempo, muitas vezes a gente precisa por um tempo para o resto da vida. E aí, esse resto da vida, tá bom, eu não quero tomar remédio para o resto da vida. Então, quais as estratégias que a gente vai fazer para não reganhar esse peso depois, já que a gente vai tirar o remédio? A gente tem que ter essas estratégias, senão fica o preconceito do tratamento da obesidade. Tratar a obesidade não é apenas emagrecer, é emagrecer e manter o peso perdido. Porque senão eu sou contra também. Eu sou contra só emagrecer por um tempinho. Eu digo para os pacientes, você vai me adorar por 6 meses e vai me xingar por uns 6 anos. Eu não quero, né? O mundo já está muito difícil para a gente ainda receber xingamento sem nem saber o que está acontecendo. Então, eu acho que é conscientização. Mas tem os dois perfis, e os dois têm que entender a doença, o excesso de peso como doença crônica, como as outras tantas que a gente tem. Vocês querem falar mais alguma coisa? Vocês têm mais alguma consideração? Olha, eu tenho uma coisa para falar, né? Que a Marina falou e me caiu a ficha, né? A gente está falando de alimento inflamatório, padrão da dieta do Mediterrâneo, mas uma coisa muito importante que ela falou, todos os tipos de dieta com restrição calórica vão levar ao emagrecimento. E quando o indivíduo perde peso, os marcadores inflamatórios diminuem. Então, isso é um trabalho de 2007, de Platin. Ele falou o seguinte, né? A dieta hipocalórica com restrição, né, calórica, para o paciente entender, por si só, ela já tem atividade anti-inflamatória. O que as pessoas têm que entender é que, seja qual for a ferramenta que a gente for usar, contanto que tenha aderência, o paciente abraça a causa, é essa que vai funcionar. Entendeu? As pessoas estão muito fixadas em soluções mágicas. É esse tratamento aí? Não, gente, é o tratamento que é melhor para você. É o tratamento que você vai conseguir seguir. Então, a minha mensagem é: procure um tratamento que você consiga seguir, procure um profissional, converse, e a gente consegue, entendeu? Sabe, com disciplina, com carinho, com atenção, com empatia, a gente consegue. É isso aí. E eu também acho isso, né? Como mensagem final, eu acho que todo mundo consegue perder peso. Sim. Né? Então, às vezes, a gente tem, entrando aqui, né? Considerando os pacientes reumáticos e com muitas vezes o próprio tratamento, a gente não tem que tratar uma coisa que pode fazer ganhar peso. E aí as pessoas se desmotivam. Sim. E é exatamente aí que a gente não pode desmotivar. Né? É aí que eu tenho que me sentir, então eu estou melhor de um determinado problema, então o que mais que a gente pode fazer? Esses pacientes conseguem sim, né? Vocês conseguem. Isso eu falo assim, é muito gratificante tratar o peso, porque tem tanto estigma, tem tanta gente acreditando que não vai conseguir, que muitas vezes não consegue porque acredita que não consegue. Mas a gente consegue. E tem estratégias, existem tratamentos, tem muito tratamento sendo estudado, né? E tem muita coisa para chegar hoje ainda, para tentar essa melhora e que não vai interferir nos outros tratamentos. Então, não vai interferir no ponto de vista cardiovascular, não vai piorar, né? Pode interferir, pelo contrário, diminuir o risco cardiovascular. Não vai interferir na parte do sistema nervoso central. Lógico que tem coisa que interfere, mas tem coisas que interferem só do lado bom. E da parte reumatológica, ajuda muito, gente. Diminuir o peso é diminuir uma inflamação que a gente tem crônica. E isso melhora o nosso emocional, isso melhora
dor, melhora a qualidade de vida, melhora a mobilidade. Melhorando a mobilidade, a gente faz atividade física, diminui risco de outras doenças, câncer, cirrose, né? A esteatose, que pode levar a cirrose. Então, a minha mensagem final é: não desistam, né? Foi o que eu falei no comecinho da live. Cerca de 90% dos pacientes que, depois de um acompanhamento por um tempo, conseguiram perder peso e se manter com peso bom, eles falharam previamente. E se alguém falhou previamente aqui, deixa para lá. Foi até ontem. Até hoje, às 19h45. De agora em diante, é diferente. E são os passinhos pequenininhos, né? A gente vai aprendendo, vai melhorando devagarzinho. Ninguém precisa perder 20 quilos para ficar bem. Às vezes consegue perder os 20 quilos. Não estou nem dizendo que não consiga, porque tem muita gente que consegue. Mas as pequenas conquistas já ajudam muito. Então, não desistam. Acho que é a minha mensagem principal. Tá ótimo. Olha, foi muito boa a nossa live. Eu acho que a gente deixou várias dúvidas esclarecidas. E lembrando sempre que não ser só uma promessa de ano novo, né? Vou perder peso, vou emagrecer, vou fazer exercício, vou mudar estilo de vida. Isso pode ser, como a Marina falou, uma realidade a partir de agora. Basta que a gente dê um pontapé inicial. E nunca desistir, não desacreditar nunca no nosso potencial. Porque a gente consegue, querendo, a gente chega lá. Agradeço muito a presença de vocês, o tempo de vocês aqui na live. Foi muito legal, muito esclarecedor. Queria agradecer a todos também que nos acompanharam aqui. E fiquem atentos que nós teremos chamadas para a nossa próxima live do Descomplicando o Reumatismo. Tá bom? Uma boa noite para todos, um bom descanso. Obrigada. Boa noite. Tchau, gente. Tchau, tchau.